Ai, meu Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossos estudos da Gênesis de Kardec. Vamos então iniciar com uma leitura. Não perca seu equilíbrio interno. Por mais que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem a seu lado. Então vamos elevar o pensamento a Deus e rogando a Ele nesse momento que a gente tenha um momento de paz, de harmonia, que possamos ser humildes instrumentos na noite de hoje para divulgar a doutrina espírita sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que orienta e ilumina toda essa família, que os nossos mentores responsáveis por essa atividade possam nos inspirar, que possamos ser intuídos, para que a gente possa ter um bom proveito do conteúdo a ser realizado nesta noite. E que este ambiente de paz possa se externar ao bairro, aos vizinhos, aqueles que vão acompanhar pela internet ou irão acompanhar, que possam também receber esses bálsamos. E assim, Senhor, com a Tua permissão, damos início aos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente parou no capítulo 18, o último capítulo desta obra, a Gênesis. Os tempos são chegados. Nós estamos no primeiro subtítulo, que é Sinal dos Tempos, no item 3. Então vamos dar continuidade com a leitura. Pelo fato de um movimento progressivo da humanidade ser inevitável, porque ele está na natureza, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido leis, tenha se recolhido à inação, deixando as coisas caminharem por si mesmas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida. Mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima todas as coisas, sem interrupção. Seu pensamento que penetra tudo, até a força inteligente e permanente, que mantém tudo na harmonia. Se esse pensamento deixasse de atuar um só instante, o universo seria como um relógio sem um pêndulo regular. Assim, Deus vela incessantemente pela execução das suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros, encarregados dos pormenores, segundo as atribuições que correspondem ao seu grau de adiantamento. Então aqui no item 3, ele diz então que essa lei de progresso, ela é inevitável. Então todos nós, todos os planetas vão evoluir, os indivíduos vão evoluir, e assim, junto com os orbes, assim como o ser humano ele vai evoluindo, os orbes também vão evoluir. Porque, na verdade, os orbes dependem muito também da condição evolutiva da humanidade, né? Daquele povo que está vivendo ali. E, claro, e consequentemente também, conforme o progresso desse ser, desse corpo físico, que vai ser um corpo melhor, ele vai ter que ser feita uma modificação também na atmosfera,
né, na parte geográfica ali também daquele orbe ali, vai ter que ser tudo modificado para que aquele corpo físico ali novo ele possa viver naquele tipo de planeta. Então as pessoas evoluem, progridem e os mundos também progridem. E aqueles que é inevitável. Deus jamais vai ser indiferente, né? Ele está sempre atento, sempre. Depois, então ele colocou as suas leis e através de suas leis as coisas vão caminhando por si mesmas. Ele não precisa ficar de olho ali em cada indivíduo, em cada pessoa. Então ele já colocou as leis no universo para ser cumpridas, as leis divinas. E nós a gente já sabe, né, que as leis estão escritas na nossa consciência. Então nós já com as leis, então as coisas vão, cada um vai caminhar por si próprio, vai ser o próprio julgador ali, conforme o que viveu, porque as leis estão em cada um. E essas leis são eternas e imutáveis. Isso é bom a gente lembrar. As leis divinas nunca vão mudar. E vão ser eternas. E aqui também diz o pensamento divino, ele anima todas as coisas. Olha só, o pensamento de Deus anima tudo que existe no universo. Olha só que interessante. Ele anima tudinho sem interrupção, ó. Ou seja, ele não pode parar. O seu pensamento ele está sempre criando novos mundos, novos planetas, novas galáxias, e isso não para nunca. Aqui diz: seu pensamento que penetra tudo é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia. Então esse pensamento divino é o que mantém todo o universo em harmonia, em equilíbrio, constante. E esse pensamento, se esse pensamento deixasse de atuar um só instante, o universo seria como um relógio sem um pêndulo regulador. Veja, então, sem essa força inteligente, esse pensamento divino atuando, se ele parar então de atuar, de pensar, para tudo. Congela tudo, estaciona todo o universo. Para tudinho. Já pensou? Vê o que é. A gente não para pensar, ver a importância dos estudos. A gente vê essa magnitude do Pai Divino, né? O que é Deus? Que Ele não é só o Deus que criou, que fez as coisas, mas Ele está sempre criando o seu pensamento, que a inteligência suprema está sempre atuando. Se Ele parar, para tudo. Já pensou nisso? Aí. Para tudo, perece tudo. Os corpos, tudo para. Por que a gente comenta mas quando chega a ser um espírito perfeito, como o Cristo, por exemplo, mas daí chegou a perfeição, então ele vai ficar lá estacionado, vai ficar lá, como se diz no paraíso, chupando uva, não vai fazer mais nada, porque já chegou a plenitude, né? Mas daí tu faz, não. Então mostra que na verdade, por isso que não, ele também não para. Por isso que quando Cristo diz: meu Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Então é um movimento de ação operante, não para. Meu Pai trabalha, né? Está numa ação operante. E os benfeitores também, quando chega a ser puro, ele chegou a ser puro, mas ele vai parar por ali, ele não para. Ele também vai continuar trabalhando e evoluindo. Porque hoje, por exemplo, um Cristo é governador do nosso orbe terrestre, mas amanhã ele pode ser de uma galáxia, né? E assim por diante, né? Então ele vai estar sempre, uma hora ele vai para uma galáxia, daqui a pouco ele cuida de outras galáxias. Então não para nunca. Então assim Deus vela incessantemente pela execução das suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados dos pormenores, segundo as atribuições que correspondem seu grau de adiantamento. Então tem as leis e tem aqueles ministros que vão
Ou seja, então atuar nas coisas menores. Como a gente diz assim, Deus ele não vai estar agindo ali em cada um de nós. Mas então tem esses benfeitores que eles vão fazer esses pormenores aí. Então Deus já colocou as suas leis para ser regulado tudo pelas suas leis. Mas aí quem vai agir diretamente em nós é os benfeitores, né? Nossos anjos de guarda, que daí vão agir nas coisas menores, né? Nos mínimos detalhes ali. Então vamos ali para o 4. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parcela de ação sob as vistas do soberano, Senhor, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. O que para nós tem a aparência de perturbação são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. Só pudéssemos abraçar-lhe o conjunto, variamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo. Então aqui ele diz que a gente vê as dificuldades que acontecem. Aconteceu um tsunami, alguma coisa assim, todo mundo já fica em estado de apavorado, todo mundo já achando que vai acabar o mundo. Mas aqui ele diz, né, que então são movimentos parciais e isolados, ó, que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. A gente não tem uma visão, né, das coisas, por que está acontecendo aquilo, né, por que vai acontecer mais coisas. Então a gente vai vendo que tudo é necessário. Essas modificações, as transformações da natureza, como diz aqui, ó, que são apenas, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo. Então, todas essas coisas que acontecem na verdade, para harmonizar o globo, porque como a gente está entrando agora em transição planetária, então o próprio eixo da Terra vai ser modificado, não vai ser mais o mesmo. E aí então como vai mexer no eixo da Terra, vai acontecer calamidades. Qualquer coisinha que vai alterar ali o eixo ali vai causar terremotos, esses tsunamis, essas coisas aí, porque tudo vai ser alterado para um mundo novo. É que aconteceu há milhões de anos atrás, né? Isso. Quando mudou do Homo sapiens para nós, no caso, a gente que mudou, né? Que viu que separou as ilhas, separou isso aqui. Né? A sorte que aqui no Brasil aqui a nossa placa ainda é firme ainda. Isso, então exatamente. Lá no início da Gênesis, que a gente estava estudando sobre essa transformação que o planeta era primitivo, estava em construção, e aí então teve essas modificações, né? Ele era uma bola de fogo, lá daí foi se resfriando, aí era tudo junto, aí depois se separaram, né? Daí tinha água, aí tem as ilhas, os continentes ali, daí se separaram, mostra. Houve uma transformação. E agora novamente vai haver outra transformação. Né? Que a cada período de transformação, de transição para um novo mundo, vai ser feita uma transformação novamente. Né? Mas isso tudo, a gente já tinha comentado também, nada vai ser uma coisa assim que muitos acham, vai ser o fim do mundo, vai acabar, como muitos dizem. Na verdade não vai acabar, né? O que está no fim, que vai acabar, seria o erro, né? Seria o orgulho, o egoísmo, isso aí que está com os dias contados. E aqueles que vivem ainda fomentando esse orgulho, esse egoísmo, essa ganância, isso aí, eles não vão poder ficar nesse planeta.
um planeta novo. Ou vão se adaptar e aprender, ou vão ter que sair fora. Vai ser 8 ou 80, né? Sim. Porque daí não vai conseguir ficar de acordo com aquele, né, com a sintonia daquele povo, né? Que a maioria já está mais equilibrada. E no caso ele não vai conseguir viver praticamente, que se a grande maioria já está conscientizada, né, que a gente comentou agora, está conscientizada, se que aqui nós aqui, eu tô fora da casinha ainda, né? Não é que vocês vão ou morar na outra casinha. Ou morar na casinha. Mas então a gente não precisa se preocupar que, claro, tem que se preocupar, por exemplo, assim, quem é que não quer viver num mundo feliz? Se a gente perguntar quem é que quer ser feliz, levanta a mão, todo mundo vai levantar a mão, quem é que não quer? Só que não basta ficar só na palavra, eu quero, tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que trabalhar, combater os seus vícios, trabalhar as virtudes em cima dos vícios. Se eu sou uma pessoa teimosa, se eu sou orgulhosa, eu tenho que batalhar em cima daquilo ali, eu tenho que me melhorar para poder chegar no mundo melhor, né? Então vamos pro 5 ali. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados que veem o fim para onde tendem todas as coisas, dos quais alguns têm conhecimento direto do pensamento de Deus, e que presumem, pelos movimentos parciais, a época em que se poderá realizar um movimento geral, assim como se presume de antemão o tempo que falta a uma árvore para produzir os frutos e como os astrônomos calculam a época em que vai ocorrer um fenômeno astronômico pelo tempo que falta a um astro para realizar a sua revolução. Porém, todos aqueles que anunciam esses fenômenos, os autores de almanacs, que predizem os eclipses e as marés, certamente não estão em condições de fazer eles mesmos os cálculos necessários. Eles nada mais são que ecos, assim como os espíritos secundários, cuja visão é limitada e que nada mais fazem que repetir o que os espíritos superiores quiseram lhes revelar. Então aqui diz, né, essas previsões que a gente já comentou. Isso aí a gente vai ter aquilo que os benfeitores vão nos trazer, alguma coisa de previsões. Agora a gente querer prever coisas, né, a própria ciência, como diz aqui, querer prever coisas que vai acontecer, eles não têm como prever, né? O que vai acontecer. Aqueles espíritos que já se conectam ao pensamento divino, esses sim já têm informações de muitas coisas que vão acontecer, né? Uns momentos mais ou menos, né? Mas eles nunca vão trazer para nós assim, afirmando datas, tal dia vai acontecer tal coisa. Nem o Cristo disse isso. E a gente já tinha estudado lá no capítulo passado ali, as predições do Evangelho, que a gente viu que o Cristo fez muitas predições ali, né? Muitas profecias ele fez, mas ele não disse assim que dia que ia acontecer. Mas basta ter olhos de ver que tudo que ele disse lá atrás está acontecendo agora, né? Tudo está acontecendo, então ele já preveu, já lá, né? Ou seja, a própria Bíblia ali, ele dá toda assim, ele dá o Velho Testamento lá que a gente está estudando, a Gênesis, ele dá assim as nossas origens, né? A evolução do ser humano. Então lá começa lá nas origens, aí depois vem o Cristo ali trazendo o amor de Deus, trazendo as leis divinas, ali cumprindo as leis divinas. E aí vem a doutrina espírita, então, para nos explicar tudo aquilo que não foi entendido. E aí, no caso, depois do Cristo, temos também o
e o Apocalipse ali, que encerra a Bíblia ali, que ele vai narrar todos esses episódios que estão acontecendo agora com a gente. Ele está narrando o que está acontecendo agora e já narra também o final desse episódio. Ou seja, na Bíblia nós temos o final deste episódio que nós estamos vivendo na Terra, né? Que muitos dizem que vai acabar o planeta e que na verdade vai surgir uma nova Terra, um novo homem e uma nova Terra. É isso que vai surgir. E na descrição de lá, como a gente disse, o que vai ser destruído são os vícios que a gente tem que destruir. Isso vai ser destruído. Agora o resto, ainda o planeta é novo, tem muita coisa que evoluir ainda, que viver. Então vamos para o 6 ali. Até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis, que se tornam impotentes quando vem a idade madura. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é preciso destruir tudo o que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Este é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das principais fases da humanidade. Essa fase, que se elabora neste momento, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade adulta é o complemento da juventude. Ela pode, então, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então aqui agora ele ressalta também bem o que a gente estava conversando antes. Aqui ele diz, os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados, sob o ponto de vista das ciências, da arte e do bem-estar material. Então a gente vê que hoje a gente tem, olha só a tecnologia que a gente chegou hoje, nos dias de hoje, o que já tem, né, de inovação, cada vez vai inovando, mais tecnologias vai sendo desenvolvida. A ciência também vai cada vez descobrindo mais coisas, mais pesquisas, vai desenvolvendo, vai trazendo coisas. Então a gente vê assim o desenvolvimento que nós chegamos ao ponto, na verdade tudo para o bem-estar material. E se a gente vê, para facilitar, nós temos hoje muita facilidade para a vida material. Nós temos hoje aqui, por exemplo, a internet, o celular, que traz essa modernidade, pode transmitir vídeos, né, a longa distância para o mundo inteiro. Isso é uma grande inovação, né, que até então, lá na época de Kardec, eles se comunicavam por cartas. Imagina o tempão para chegar uma carta, né, lá para outro lugar. Isso quando não está viável pelo caminho. Pois é. E aí hoje tem o WhatsApp, aí tu manda mensagem aí instantâneas aí, né? Então a gente vê assim, o cume que a gente chegou na tecnologia e para a gente viver num bem-estar através dos bens materiais. Mas aqui eles dizem, isso a gente já chegou,
Agora ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Né? Então a gente vê, olha só o que ele deixa que taxativo, o que falta para nós progredir. Por isso que a gente diz que nós estamos no período da era dos fenômenos morais. Agora e sentir. Então a gente falta ainda realizar esse bem que está para ser feito, né? A caridade, né? Ser mais fraternos, ser mais solidários, para também nós conseguirmos assegurar não só o bem material que a gente já conseguiu, mas também o bem-estar moral, que é o que está faltando. Então aqui diz, a gente não pode conseguir com as crenças, né, com as instituições que a gente tem hoje antiquadas. Olha só, antiquadas, né? Mas se a gente parar para ver, assim, quem é espírita, vê a educação, como é que é nas escolas, né? Tiraram matérias ali importantes que já podia ser refletidas, as leis divinas, já para as crianças já ir aprendendo, né? A religião seria importante. Eu, por exemplo, estudava religião. Eu também. Ainda tem uma pincelada de religião ainda, mas é pouca coisa. É? Em quê? Não tem ainda. Eles juntaram assim, a arte, música, religião, fizeram uma. É? Daí fazem uma pincelada. Não deixaram totalmente de lado. Ainda tem alguma coisa. Mas não é que nem antes, tinha aquela, né? Tinha aquela matéria que tinha prova pra passar, né? É. Lá na época de Kardec a gente vê que eles já tinham, né? Eles estudavam o espiritualismo já naquela época, nas escolas. E agora hoje, então, não tem nada, né? Tem só, como tu disse, as crianças nem sabem o que é lei divina, o que é o espiritualismo, o que seria, né? O mundo espiritual, nada disso. Então eles não têm entendimento. Então a gente vê que são instituições antiquadas, né? Ainda. E isso tudo a gente vai ver que isso aí tudo é transitório, né? Porque daqui a um pouco a gente vai ver que vai se alavancar também esse progresso aí. Muitos já vão conseguir entender essas coisas. E fala também, não é o desenvolvimento, não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário a nós, mas sim a elevação dos sentimentos, né? Então a gente trabalhar o intelecto, a gente está trabalhando aqui o conhecimento. Nós conhecemos, trabalhando a inteligência, né? A gente deve raciocinar, mas a gente deve refletir sim, mas sentir no coração. Então é isso que nós vamos trabalhar o sentimento. Através desses estudos, a gente sentir ali o que está sendo dito nos estudos, para a gente viver aquilo que a gente está conhecendo, que a gente está aprendendo. E aí nós vamos ir conseguindo trabalhar esse sentimento. Porque não adianta nós ficar, se nós podemos ficar só na inteligência. Mas daí eu conheço, eu decoro um monte de coisa, decoro esse livro, decoro outros livros, mas eu não estou trabalhando o sentimento dentro de mim. O coração ali está petrificado. Está uma pedra ainda. Então ele tem que amolecer esse coração, trabalhar o sentimento dentro dele, para ele ser uma pessoa mais mansa, mais pacífica, mais humilde, trabalhar as virtudes que o Cristo nos ensinou. Por mais que as leis estejam na consciência, como tu fala, né? Muitas vezes elas estão adormecidas ali, tu precisa de um estudo de alguém que fale alguma coisa importante, que te ligue aquele que está desligado, né? Os estudos é importante, porque eu sei por mim, porque desde que eu comecei, né, no começo até comentei contigo, né, Dulce, aconteceu um fato e depois eu fiquei pensando, poxa, eu podia ter feito alguma coisa que antigamente eu não ligaria, né? Não ia dar importância. E aí te liga alguma coisa que tu começa a analisar tuas próprias atitudes, né, com as pessoas. E é muito importante o estudo para fazer essa ligação. E aí tem muitas pessoas que não querem nem saber, né?
A gente até pode, às vezes, convida alguém, alguma pessoa, alguém, vamos lá conhecer, ver como é que é. A pessoa não quer, prefere ficar em casa, olhando novela, fazendo outras coisas. Acho Fica na internet ali, vendo bobagem, muitas vezes, e tá deixando de aprender. O Matheus botou um comentário. Não tem comentário aqui. Para combater suas más influências, ele disse. Os estudos, eu imagino. Sim, com certeza, né? Porque como é que nós vamos combater o que a gente tem de mal se a gente não conhece? Então tudo é conhecimento. Entra dentro do conhecimento. Eu preciso conhecer para mim saber como viver de uma forma adequada. Uma vida com V maiúsculo seria, não uma vida sem sentido. Mas eu preciso fazer essa autoanálise, porque a gente sempre comenta que a gente deve refletir, né? Fazer uma análise, fazer uma reflexão diária do que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom, para ver o que eu tenho que melhorar, quais são os pontos que eu tenho que melhorar, quais são os vícios que eu tenho ainda muito fortes em mim, que tem que ser combatido com mais força, né? E aí então eu vou me conhecendo, porque a gente deve se conhecer, né? Para poder então aplicar essas virtudes. Vocês me dão licença um pouquinho? Isso aqui. Eu já tô tão acostumada com os cachorros que eu já nem ouço mais. Eu desligo os cachorros. Depois daquele dia que eu senti que eu cheguei com dor de cabeça. A carne tava... Meu Deus do céu. Hoje ele tá calmo, né? Cachorro. Estamos soltos, cachorro? Então a gente fez um intervalinho aí. Então vamos ver ali agora, a gente vai pro item 7. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer e os homens que mais lhe opõem trabalham para o seu insucesso. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, é formada por elementos mais depurados, se encontrará ainda de ideias e de sentimentos muito diferentes dos da geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto e haverá na história, tal como hoje, os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Além disso, todos sabem que a atual ordem das coisas deixa a desejar, depois de se haver, de certo modo, esgotado o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Sem, no entanto, pode ainda defini-lo claramente, é o efeito do trabalho íntimo que se realiza para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como que pressentimento de um estado melhor. Pressentimento.
Ali tem uma nota, além disso, todos sabem que a atual ordem das coisas deixa a desejar. Então aqui diz essa nota 255. Ao tempo em que o codificador escreveu essas linhas, a escravidão baseada na diferença racial ainda era uma prática institucional no Brasil. E ainda hoje, nos albores do século XXI, observamos distorções em ordem material e principalmente social que fazem com que essas palavras de Allan Kardec soem bastante atuais. Nota dos revisores. Então a gente vai vendo essa... Até pouco tempo no Brasil tinha escravatura. A gente vê bastante em filmes, novelas aí, que mostra como é que era a realidade há pouco tempo atrás, aí, no século XX, né? Século XIX, mais ou menos. Então a gente vai vendo esse progresso. Mas o que falta ainda em nós, a gente vê ainda que falta muito essa caridade que está por se fazer, né, para um com o outro. Isso a gente vê que faz muita falta ainda. Esse amor pelo semelhante, a gente vê muito assim um individualismo. A gente vê muito assim um individualismo. Então a gente vai vendo aqui, ele comenta que esse velho mundo, ele comenta, nós estamos então, a gente está saindo desse velho mundo e agora está numa transição desse velho mundo para um novo mundo, para um mundo melhor. Então muitos, aqueles que trazem muito ainda enraizado esses sentimentos de velhos homens e velhos mundos, que seria de fazer as coisas ainda ao seu bel prazer ali, ó, praticando o orgulho, o egoísmo, muitos até cometendo crimes bárbaros ainda, a gente vê, né? Então esses aí estão vivendo um velho mundo, aí, num primitivismo muitas vezes ainda. Aí esses não vão poder entrar para um novo mundo, né? Vão ter que trabalhar, vão ter que ir para mundos de acordo com os seus íntimos, né? Com seus sentimentos. Então vamos ali para o 8. Entretanto, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode se realizar sem comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno esteja aplainado e que o equilíbrio restabelecido. Assim, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do período de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então aqui diz que os cataclismos, a gente vê que acontece um tsunami, alguma coisa assim meio isolada, mas não uma coisa geral que está acontecendo no mundo. Mas aqui ele diz então que hoje não são mais as entranhas do planeta que vão se agitar, e sim as da humanidade. A gente vê que a humanidade, a gente vê assim a gente vê a ideia das pessoas vivendo assim um materialismo contumaz, né? Um egoísmo exacerbado, um orgulho, uma ganância, a gente vê, né? Muitos vivendo assim em função somente das coisas materiais, querendo só para si, deixando o resto de lado. Então a gente vai vendo que isso é que está se agitando muito na humanidade, né? A gente vê muito, porque a gente vê assim, basta parar para ver qual seria o dever, por exemplo, de políticos para com a sociedade, né? O Brasil tem uma riqueza imensa. Se esses bens fossem bem distribuídos, nós poderíamos todos estar num nível tranquilo, todo mundo vivendo bem, em harmonia.
Mas a gente vê aí a gente vê que esses bens não são bem distribuídos, né? Há muita desigualdade, a gente vê lugares, assim, pessoas que estão morrendo à míngua, à fome, e outras que estão ali numa vida assim, né? Champanhe, que vale sei lá quantos R$ 1.000, né? Palacetes, né? Viagens. A gente vê pessoas assim que estão numa riqueza exacerbada, né? Enquanto outros estão ali na opulência, estão ali na dificuldade. Né? A gente vê as próprias escolas que falta merenda, falta um monte de coisa, é carente, né? A saúde também, a gente vê, a gente quer um atendimento médico, é uma briga para conseguir, mas isso tudo por quê? Isso aí é porque está sendo mal administrado. Né? Infelizmente está sendo mal administrado. Se fosse bem administrado, se esses políticos eles pudessem agir direto ao ponto, ver assim, agir nas maiores dificuldades, né? E poder distribuir bem os bens iguais, né? Aí não teria essas desigualdades, né? Então a gente vê que tem muita corrupção, né? E é a própria corrupção do próprio ser humano que se corrompe, né? Ele mesmo se desvia, né? Então a gente vê que isso aí acontece muito, ó. E isso aí é por causa disso que está acontecendo aqui, né? No caso, esses cataclismos aí, na verdade, entre a humanidade. Então vamos pro 9 ali. A humanidade é um ser coletivo em que acontecem as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhando-se a evolução da humanidade através dos tempos, pode-se ver a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Ao lado dos movimentos parciais, há um movimento geral que dá impulsão à humanidade inteira, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Tal como uma família composta de vários filhos, dos quais o mais novo, por exemplo, ainda é um bebê e o primogênito tem 10 anos. Dentro de 10 anos, o primogênito terá 20 e será um homem. O mais novo terá 10. E posto que mais adiantado, ainda será uma criança. Mas, por sua vez, tornar-se-á um homem. Assim ocorre com as diferentes partes da humanidade. As mais atrasadas avançam, mas não poderiam de um salto atingir o nível das mais avançadas. Então tudo tem que ser ali, vai sendo ali gradativo, né, aos poucos, né, a evolução. E a gente pode até observar agora mesmo quando o nosso planeta foi criado, que era um planeta primitivo, tinha seres primitivos, depois passou por toda uma transformação. Então ali no primitivismo nós vamos estar totalmente na infância, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Então ali, ou seja, eles estão ali bebês, né? Seriam bebês comparado a essa evolução aqui espiritual. Aqueles seres primitivos, homens da caverna, né? Então hoje a gente está como se fosse assim numa adolescência ainda, né? Então a gente passou o período da infância. Alguns a gente vê que estão na infância ainda, né? Que não despertaram ainda nem para a adolescência. E a gente sabe que a adolescência também é um período de rebeldia, né? Então tem todo esse período de rebeldia também. Tem muito na adolescência. Que a adolescência a gente vive. Mas o que acontece? Depois que passa esse período da adolescência, vem a maturidade, vem o ser adulto, né? Então tudo vai sendo de acordo com a maturidade, a evolução dos seres humanos. Tudo vai sendo aos poucos, né? Porque não tem como é que, por exemplo, se botar uma criança, esse período de transição,
né? O mundo de regeneração vai ter tudo pessoas já maduras, né? Homens adultos já, né? Já sabem o que querem. E aí põe uma criança ali, como diz ali, de 10 anos ali junto com eles, ele vai ficar perdido ali, né? Ele não vai conseguir se sentir bem ali entre eles. Porque as ideias vão ser diferentes, né? Ele não vai conseguir pensar de acordo com a maioria, né? Que já tem uma maturidade. É a mesma coisa botar uma criança aqui pequena aqui a fazer os estudos com a gente. Eles vão entender alguma coisa? Né? Bota uma criancinha que nem o Nicolas assim, ele não vai ouvir, não vai entender nada, né, daquilo agora. Então é mesmo. Tem umas pessoas que não querem aprender, muitas vezes criticam a doutrina espírita por não conhecer, porque eles estão vivendo uma infância ainda. Acho que é coisa do demônio, que é isso, que é aquilo, mas eles estão ainda aprendendo, eles vão evoluir, vão crescer, vão ter uma maturidade para respeitar o semelhante, para entender as coisas, né? Porque aquele que já tem uma certa maturidade, mesmo que ele saiba que outras coisas são erradas, mas ele vai, mesmo assim, ele vai respeitar, né? Vai respeitar porque ele sabe que eles estão num período ainda de aprendizado. Quando Cristo diz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, não é? Então, quando eles têm umas atitudes assim agressivas, ainda primitivas, foi quando Cristo disse isso. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. São crianças. Uma criança, por exemplo, o Nicolas aqui, ele vai fazer uma arte aqui, vai xingar, fazer alguma coisa, ele sabe o que ele está fazendo? Uma criancinha pequena não sabe o que está fazendo. Para ele é tranquilo. Agora já uma pessoa já mais madura, que já trabalha as leis na consciência, que conhece as leis, ele já sabe o que é o certo, o que é o errado, né? Então por isso que ele não vai criticar, ele vai agir corretamente, né? Então vamos ali para o 10. É o 10, né? A humanidade, tornando-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a influência de suas instituições, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade. Ela não acha mais no estado atual das coisas as legítimas satisfações para as quais se sente chamadas, e então sacode seus coeiros e se lança impelida por uma força irresistível, através de regiões desconhecidas para a descoberta de novos horizontes, menos limitados. É no momento em que ela se acha bastante limitada de sua esfera material, em que a vida intelectual alcança altos níveis, em que o sentimento da espiritualidade desabrocha, que os homens, dizendo-se filósofos, esperam encher o vazio com doutrinas nihilistas. A materialista. Estranha aberração, esses mesmos homens que pretendem impulsar lá para a frente se esforçam em circunscrevê-las no círculo estreito da matéria, de onde ela aspira a sair. Eles lhes obstruem a visão da vida infinita. Eles dizem, mostrando-lhes o túmulo. Aqui NEC Plus Ultra. Não tem uma nota aqui dos anos 56. Parece marca de lavadora de roupa. Pois é. Aqui diz a NEC Plus Ultra, não mais além. Com essa expressão, costuma-se determinar um limite que não deve ser ultrapassado. Nota dos tradutores. Um limite que não deve ser ultrapassado.
Então aqui ele fala assim de... A gente vê hoje muito assim, tem filósofos assim da nossa idade agora, do nosso século, mas muitos filósofos ainda muito materialistas, ainda trabalhando no materialismo das coisas. A gente não vê filósofos como tinha, né, antes do Cristo, né, como Sócrates, Platão, grandes filósofos que já tinham essa visão espiritual das coisas. Né? A gente vê muitos filósofos hoje sim famosos que a gente vê na mídia, mas que eles não têm não têm essa visão espiritual ainda das coisas. Eles têm uma visão abrangente do que está acontecendo na atualidade, e eles têm bastante conhecimento apenas de questões científicas, materialistas, mas não essa visão espiritual da coisa. Então falta essa filosofia que a gente vê que é trabalhado, no caso, dentro das casas espíritas, né? Que tem filósofos que trabalham, que eles têm o conhecimento, né, da doutrina. Então eles são filósofos que divulgam, né, que explicam, estudam essa questão espiritual das coisas, né, da vida, e que muitos filósofos famosos não têm esse conhecimento ainda, né? Agora é o 12. Não, é o 11. Como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se realiza de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível, se considerarmos as épocas consecutivas que se traduzem por aperfeiçoamentos sucessivos nos costumes, nas leis e nos usos, melhoras que só se percebem com o passar do tempo, com as mudanças que as correntes da água causam na superfície do globo. A outra pelos movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes a de uma torrente que, rompendo os seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. Então, um cataclismo moral que dissipa em alguns instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Aquele que conseguir viver o bastante para abranger as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo mudou. É que com efeito surgiram homens novos, ou melhor, homens regenerados. As ideias levadas pela geração que se extinguiu deram lugar a ideias novas na geração que se ergue. É um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que a humanidade chegou. Da adolescência, ela passa à idade viril. O passado já não é suficiente às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não pode ser ela não se contenta mais com ilusões e artifícios. Faltam à sua razão amadurecida alimentos mais substanciosos. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corporal é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulhe o olhar no passado e no futuro, a fim de neles descobrir o mistério da existência e adquirir uma confiança consoladora. Então a gente vê que agora é o período que estamos vivendo, dessa transformação, do crescimento moral. Então por isso que a gente diz a era dos fenômenos morais, né, que estamos vivendo.
E Kardec diz isso, que a época que a humanidade chegou. Então, ou seja, ele estudou isso aqui em 1800, né, a partir de 1857 começou a codificação. E ali então ele diz que esse crescimento moral que a humanidade chegou, né, naquela época dele. Então ali foi dado o marco do início da transição planetária. Ali em 1857 que deu início a essa transição. Então essa transição não começou agora, né? Agora, por isso que a gente diz, agora estamos vivendo, ou seja, nos últimos instantes dessa transição, né? Que a doutrina espírita é uma doutrina nova, tem em torno de 160 anos. Então nós estamos vivendo essa transição já há 160 anos. Essa transição planetária, né? E aí então essa humanidade agora há essa necessidade desse crescimento moral. Muitas crianças que a gente vê assim, que vem muito inteligente, muito adiantada, a gente vê bastante essas crianças que estão vindo agora, mas que estão ganhando espaço, estão ganhando a última chance, né, de se melhorar, de se aprimorar, como ele diz, para se adaptar para um novo mundo. Ou se adapta ao novo mundo, ou então vão ter que cair fora, né? Então muitas ganham a última chance da última, né? E aí então elas vêm com muita inteligência, muita bagagem, mas falta ainda moral, né? Então por isso que é o dever dos pais ali dar um caminho a essas crianças ali para que elas possam ser direcionadas através da moral, né? E não continuar vivendo esse mundo velho que muitos vivem, né? Um mundo somente vivendo as coisas materiais, vivendo através somente dos seus vícios, né? Então isso chegou ao fim agora, né? Então vamos ler para o 12. Quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e as suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre um novo caminho à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito. Ao iniciá-lo nos mistérios do mundo invisível, ele lhe mostra seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem não caminha mais às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se mostra a ele na sua realidade, despojando dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para que ele como a sucessão dos dias e das noites. Ele sabe que o seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que ele já viveu, que viverá outra vez, e que de tudo que ele adquiriu em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Ele encontra nas suas existências anteriores a razão do que é hoje em dia. E do que o homem se faz hoje, ele pode deduzir o que será um dia. Então aqui ele já traz através de quem estuda o Espiritismo, né? E suas consequências. Então a gente vê que quem é espírita, ele já sabe, ele já conhece as leis da reencarnação, né? Que ele não está vivendo só essa vida, que ele tem uma bagagem anterior, que ele viveu várias existências na carne. Hoje pelo menos ele deve, né? Deve se conhecer através desses estudos, saber o que ele tem que melhorar, o que ele tem que progredir. Que o Espiritismo ele é progressista. É isso que a gente tem que entender. É a lei do progresso. Nós vamos progredir a nossa vida, nós vamos evoluir, vamos crescer. Então isso tudo vai nos mostrar
o que o Espiritismo vem trazer nas nossas vidas, o que eu tenho que melhorar. Nós vamos saber sobre a vida futura, que eu devo melhorar, fazer o bem ao máximo possível para que eu possa conseguir sair daqui melhor do que eu cheguei. Que a gente vem aqui para lavar a roupa suja do passado. Que se eu venho aqui para não fazer nada, daí eu desperdicei uma reencarnação. Que muitos ainda vivem uma vida sem sentido, achando por que eu estou no mundo, por que Deus me colocou aqui. Ou então vem para o mundo só para gozar, para viver uma vida sem sentido, vivendo só um materialismo, né? Não criando perspectivas para o futuro, né? Achando que morreu, está tudo acabado, que está morto. E aqui está dizendo, né? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente adquiriu, isso vai ficar conosco. É isso que nós vamos levar para o futuro. Aquilo que a gente aprendeu de bom, né? E com certeza também aquilo que a gente aprendeu de ruim também, né? São as experiências, né? Então todas as coisas ruins que a gente vive servem de aprendizado para que a gente possa se melhorar. Saber, então muitos dizem assim, mas os espíritas gostam de sofrer. Mas na verdade o sofrimento é um caminho para a libertação de uma vida melhor. É esse que é o entendimento que deve ser feito. Não é? Ninguém gosta de sofrer. Mas é que na verdade o espírita, se sofre, ele sabe o porquê do sofrimento. Ele sabe o porquê que ele está passando por isso. Por que hoje eu estou vivendo, estou numa pobreza, estou passando dificuldade? Então o espírita que estuda, que conhece, que reflete, ele sabe os porquês das coisas. Ele tem mais resignação. Deve trabalhar a resignação, né? A trabalhar a fé, essa resignação de se tornar melhor através das dificuldades. Então é isso que é o espírita, né? E o verdadeiro espírito, que ele se conhece, né? E ele combate aquilo que deve ainda, né, ser melhorado. Ele combate os seus vícios e substituindo pelas virtudes, né? Sendo um homem bom, um homem de bem. Então isso que é o espiritismo. Então infelizmente muitas pessoas ignorantes ainda que não conhecem o espiritismo e criticam o espiritismo como se fosse uma religião do diabo, do demônio, né? Então um dia eles vão entender o que é o espiritismo, né? Então vamos ali para o 13, né? Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais da obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que antes a criatura nada foi, a de que nada será depois. Que importa ao homem o processo posterior da humanidade? Progresso posterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos e melhores uns para os outros? Uma vez de que ele não deve retirar nenhum fruto, o progresso não está perdido para ele? De que lhe adianta trabalhar para aqueles que virão depois dele, se ele nunca poderá conhecê-los, se são seres novos que pouco depois, por sua vez, voltarão ao nada? Sobre o poder da negação do futuro individual, tudo forçosamente se rebaixa às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Entretanto, ao contrário que a amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetualidade do ser espiritual, que de mais racional, de mais grandioso e de mais digno do Criador do que a lei
segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alteram para a realização do progresso. De que mais justo e de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem incessantemente, primeiramente através das gerações do mesmo mundo, ao seguir de mundo em mundo até a perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações terão uma finalidade, mas uma vez que trabalhando para todos, cada um trabalha para si mesmo, reciprocamente, de maneira que nem o progresso individual nem o progresso geral jamais serão estéreis. Deles aproveitarão a geração e as individualidades futuras, que não são outras senão as gerações de individualidade do passado, chegadas a um grau mais alto de adiantamento. Então, aqueles que vão vindo, vão chegando, que vão reencarnando, agora eles vêm. Por isso, a gente estava comentando antes, essas crianças que vêm mais inteligentes, é porque eles já vêm mais adiantado, que eles tiveram mais experiência, né? Viveram mais. Daí, então, por isso que eles vêm, a gente fica surpreendido com a inteligência deles, né? Desse adiantamento deles. Mas que muitos se adiantaram muito no grau intelectual, muitos chegaram ao cume do intelectualismo, mas ainda faltou a moral para eles. E muitos, como diz aqui, também falam do individualismo, né? Por que muitos, de repente, vão... Para que fazer construções, tecnologias, cada vez crescendo mais, sendo que eles vão morrer e vai ficar para os outros aquilo, né? Aquele que vive, que seria egoísta, individualista, né? Aí eu vou trabalhar, vou ter um monte de bens para deixar para os outros, né? Muitos pensam assim, né? Mas na verdade ele não sabe que essa construção que vai sendo feita, lá na frente, de tudo aquilo que ele participou, ele pode voltar, né? Ele pode voltar, porque ele vai ter que reencarnar novamente. Então cada um vai vir e vai pegar uma construção, né? Vai pegar um adiantamento da sociedade, da humanidade, né? E ele vai vir ali para contribuir, para colaborar e assim por diante. Então aqui diz que a lei da reencarnação, né? Tanto ele vem para o mundo físico, ele volta para o mundo espiritual. Isso tudo serve para o progresso da humanidade. Esses idas e vindas, né? Que o espírito ele desencarna, ele volta para a pátria espiritual, e se ele não se depurou totalmente ainda, então ele tem que se melhorar. Então ele volta para uma nova oportunidade e assim por diante, né? Então vamos ali para o 14. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito. E a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência. Salvo a vestimenta exterior, há, pois, identidade entre os encarnados e os desencarnados. São as mesmas individualidades sobre dois aspectos diferentes, que pertencem tanto ao mundo visível quanto ao mundo invisível. Se reencontram, seja em uma ou seja em outra, concorrendo em ambos para o mesmo objetivo, por meios apropriados à sua situação. Dessa lei emana a da perpetuidade das ligações entre os seres. A morte não separa e não põe fim às suas relações simpáticas, nem aos seus deveres recíprocos. Daí, a solidariedade de todos para com cada um e de cada um para com todos,
daí também a fraternidade. Os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos entrarem em seus corações e em seus costumes, porque então adequarão suas leis e suas instituições a estes sentimentos. Esse será um dos principais resultados da transformação que realiza. Entretanto, como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença de que a morte torna para todo sempre os homens estranhos uns aos outros? Pela lei de perpetuidade das relações que ligam todos os seres, o Espiritismo estabelece esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza, e dele faz não somente um dever, mas uma necessidade. Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que fez e ao que fará, aos homens do passado e aos do futuro. Ele não pode mais dizer que não tem nada de comum com aqueles que morrem, pois uns e outros se reencontrarão incessantemente, neste mundo e no outro, para subirem juntos a escala do progresso e se prestarem um mútuo apoio. A fraternidade não está mais circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante a duração efêmera da vida. Ela é perpétua como a vida do espírito, universal como a humanidade, que constitui uma grande família e que todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que viveram. Eu lembro. Deixa eu ver se falta um. Só mais um parágrafo. Tais são as ideias que ressaltam do Espiritismo e que ele suscitará entre todos os homens, quando for universalmente difundido, compreendido, ensinado e praticado. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade pregado pelo Cristo, não é mais uma palavra inútil. Ela tem a sua razão de ser. Do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais, de homem para homem, de povo para povo, de raça para raça. Desses dois sentimentos bem compreendidos sairão, forçosamente, as instituições mais proveitosas ao bem-estar de todos. Hope Valley. Aqui então, quando o Espiritismo, né, ele for universalmente difundido, mas desde que ele seja compreendido, né? Não adianta só divulgar, mas a pessoa tem que compreender o Espiritismo. Ele deve ser ensinado e praticado. E vamos colocar mais uma palavra aí, sentido também, né? Sentir ele no coração. E aí então nós vamos ter essa prática da fraternidade, né? O sinônimo da caridade pregada pelo Cristo. Todos vão entender o que realmente é a caridade. Não só a caridade. A caridade eu pratico só na minha instituição. Muitas vezes instituição até religiosa. Não, só meus irmãos que vão ser salvos. Eu faço só o bem para todos eles. Só eles que prestam. O resto tudo vai para o inferno. Né? Ninguém mais presta. Queima Jesus. Né? Queima Jesus e etc, etc. Julgamentos e mais julgamentos. O resto não presta, é do demônio. Então não é aquela caridade ensinada pelo Cristo, né? Porque o Cristo ele julgava. Nem a mulher adulta ele julgou. Né? Que todos deixaram cair as pedras no chão e se foram. Né? E ele não julgava, ele não criticava. Ele não tinha ele não criticava religiões nenhuma, ele não tinha religião.
O que ele trouxe foi o amor universal, a fraternidade, a caridade. Essa é a sua doutrina, as leis divinas que ele vem ensinar. Então, a partir do momento que todos tiver realmente sentir isso no coração, entender essa caridade ensinada pelo Cristo, essa fraternidade entre todos, porque nada impede, por exemplo, de terem famílias, instituições, tem várias religiões, mas desde que essas religiões se respeitem, elas se trocam ideias, uma ajuda a outra, isso é uma fraternidade, que pode ter os seus clãs ali, suas instituições, mas eles vão respeitar o outro, eles vão ajudar o outro se precisar. E isso nós vamos chegar um dia que quando... Por isso que a doutrina espírita, o espiritismo, ele não veio, não é só mais uma religião, ele não veio para competir com as demais instituições. Ele vem para somar, para dar entendimento às instituições, para que elas possam compreender o que é o espiritismo, refletir, sentir e praticar o que o espiritismo vem trazer para nós, E aí todos podem viver tranquilo nas suas instituições, nos seus lares, tudo, mas todos vão ter o mesmo entendimento, Essa caridade, essa fraternidade pregada pelo Cristo. Então vamos ali para o 15 ali. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não está apoiada em uma base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com o tempo e os povos e que se apedrejam mutuamente, uma vez que, se amaldiçoando, eles alimentam o antagonismo, mas a fé dos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma entre os seres. Só um pouquinho aí. Vamos ressaltar que está grifado aqui, isso aqui deu uma quedinha ali também. Então aqui ele diz, então a gente deve trabalhar a fé, mas a fé é aquela fé raciocinada que a gente trabalha dentro do espiritismo, não uma fé imposta, colocada, é assim, não, uma fé raciocinada. E aqui diz assim, a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Então Deus, essa fé raciocinada em Deus, a alma de cada um de nós, que todos nós temos uma alma, um espírito, o futuro, o futuro, então que todos nós vamos ter um futuro, o progresso individual, indefinido, e a perpetuidade das relações entre os seres. Então o progresso é individual e coletivo, e indefinido de cada um, porque a gente não sabe o que cada um vai ter das suas obras, o que vai receber de suas obras, os frutos, e a perpetuidade das relações entre todos os seres. Então isso é uma coisa contínua. Pode continuar aí. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom não pode querer nada de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo proporciona e que doravante será o eixo em torno do qual se moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o seu modo de adoração e as suas crenças particulares, que o Espiritismo respeita, mas dos quais não pode se ocupar. Somente dessa fé pode sair o verdadeiro progresso moral, porque somente ele dá uma sanção lógica aos legítimos direitos e deveres. Sem ela, o direito é aquele que
a força dá. O dever, um código humano imposto pelo constrangimento. Sem ela, o que é o homem? Um pouco de matéria que se dissolve, um ser efêmero que passa. O próprio gênio é uma centelha que brilha um instante para se apagar por todo o sempre. Não há, certamente, muito de que exaltá-lo aos seus próprios olhos. Com um tal pensamento, onde estão realmente os direitos e os deveres? Qual é o objetivo do progresso? Somente essa fé consegue fazer o homem sentir sua dignidade pela perpetuidade e adiantamento de seu ser. Não em um futuro mesquinho e circunscrito à personalidade, mas grandioso e esplêndido. Esse pensamento o eleva acima da terra. Ele se sente crescer pensando que tem o seu papel no universo, que esse universo é seu domínio, que ele poderá percorrer um dia e que a morte não fará dele uma nulidade ou um ser inútil a ele mesmo e aos outros. Então aqui diz também, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom não pode querer nada de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Então Deus é bom, justo e misericordioso, caridoso, para conosco. Mas o homem é que é injusto com ele mesmo. E muitos colocam a culpa em Deus. Mas é nós mesmos que a gente comete os erros, somos injustos conosco e com o nosso próximo. E aí então não conhece esse Deus, que é um Deus bom e justo para todos, sem distinção. E aí então nós vamos olhar para Deus como filhos de um mesmo Pai. E aí nós vamos entender o Pai realmente. E todos vão estender as mãos uns aos outros. Então eu imagino quando a partir do momento que as pessoas já têm esse entendimento do que é realmente o Deus, o que é Deus o Pai, como Cristo diz, que Jesus nem fala em Deus, ele chama diretamente, ele se fala do Pai, o Pai que ele é para todos nós, porque ele já se sente como filho do Pai, Ele se comunica diretamente com o Pai, ele recebe as orientações diretamente do Pai, E muitos de nós, quem é que se sente filho de Deus? É que todos se sentem filhos de Deus? Muitos ainda não se sentem filhos de Deus, porque elas não param para refletir no que é Deus, Que na verdade seria o Pai, O Pai de todos, que ele é bom e justo. E aí então muitos que não entendem, as coisas difíceis acontecem na sua vida, já colocam a culpa em Deus. Por que eu estou aqui? Por que aconteceu isso? Que Deus é esse? E aí então nós estudando o Espiritismo, nós vamos entender que Deus é bom, Deus não faz nada por acaso na nossa vida, tudo acontece porque tem que acontecer, as dificuldades que eu tenho que passar, o porquê que eu tenho que passar. Por que eu tenho aquele trabalho difícil? Por que eu tenho aquele esposo difícil, aquela mulher difícil, aquele filho complicado? Por que eu tenho uma doença? Então tudo isso eu vou entender através de um espiritismo bem estudado, bem sentido, bem refletido em nossas vidas. Nós vamos entender o porquê das coisas. Então a importância dos estudos, da reflexão, isso é muito importante. Para nós sairmos da ignorância do não saber, do não entender o que é Deus, do nosso futuro, sobre a reencarnação do meu passado.
né? O porquê que eu estou vivendo hoje. Isso tudo nós vamos entender à luz do Espiritismo, né? E que todos um dia vão entender. Eu me lembro porque a gente estudou que é Deus com o Paulo lá no Bezerro. E eu fiquei maravilhada quando ele disse aquela noção de Deus daquela forma, assim, eu fiquei assim, sabe quando tu te apaixona pelo negócio? Que tu nunca ouviu um troço tão perfeito sobre o que poderia ser Deus, né? Todos um dia vão chegar a essa reflexão, né? Vão se deslumbrar, né? Sobre o que realmente vem ser Deus, né? Hoje a gente pode já ter uma ideia, né? Bem refletida e sentida no Espiritismo. Mas a gente não pode ainda entrar na intimidade de Deus e saber mais, né? Porque a gente sabe que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? E saber dos seus atributos, né? Que Deus é bom, justo, né? Isso tudo nós vamos aprender sobre Deus. Então, gente, o nosso horário nos convida. Então a gente para aqui no item 16, tá? Anota ali a página direitinho no capítulo 18. Então, muito provável nós vamos ter mais um encontro ainda semana que vem, tá? Talvez mais um ou dois, acredito que mais um encontro aí, mais um ou dois, não sei ainda, para concluir essa obra. Mas então a gente agradece então, a presença de todos, nosso irmão Mateus que está acompanhando, a nossa irmã Dalva também que tinha entrado lá no início, também uma boa noite, um abraço. E convidamos a todos então para nós fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos primeiramente agradecer por este encontro, por este aprendizado na noite de hoje, que possamos sair daqui mais fortalecidos e renovados, nos tornando novos homens para um futuro de conhecimento, de aprendizado, de progresso em nossas vidas, que estamos aqui para progredir, nos tornando pessoas melhores do que fomos ontem. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê bastante força, fé, nos dê esperança, para que a gente possa vencer as dificuldades que estão em nós mesmos, que possamos vencer as barreiras, esses caminhos de espinhos pedregosos, que a gente vai cair, mas que possamos levantar, nos erguer em Cristo Jesus e seguir em frente, rumo ao Pai Criador, a perfeição que a todos nós é concedida através da lei do progresso. Muito obrigado a todos por estarem conosco, ao nosso Pai Francisco, a toda essa família. Obrigado, Senhor, pelo entendimento, pela inspiração da noite. E damos então por encerrado as nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.